Já quero dar um bom dia para todas e todos. Meu nome é Tatiana, sou assistente social da Evida. E desde já agradecemos a presença de todos vocês nessa manhã chuvosa aqui em Brasília. Bom, dia 20 de março comemoramos o Dia Mundial da Saúde Bucal, porque cuidar da nossa saúde bucal é tão importante quanto cuidar da saúde das outras partes do corpo. Isso porque cuidar dos dentes não é só uma questão de estética, já que muitos problemas relacionados à saúde bucal, como a cárie, se não tratados, podem impactar a saúde de todo o organismo da pessoa. Portanto, é muito importante aprender a prevenir os problemas relacionados aos dentes, língua e gengiva para ter uma saúde bucal em dia. O objetivo do Dia Mundial da Saúde é alertar os beneficiários da Evida e de toda a comunidade sobre a importância de ter uma higiene bucal e visitar o dentista regularmente. E o recomendado é a cada 6 meses. Além disso, essa data também foi criada para mostrar às pessoas que a saúde bucal tem grande impacto na vida de todos. Isso porque os dentes, gengiva, a língua e a mucosa são estruturas que impactam diretamente na fala, na alimentação e na saúde como um todo. Bom, as doenças bucais atingem a maioria da população. Só a gengivite, por exemplo, afeta 1 a cada 2 adultos. E para falar sobre saúde bucal e saber como está a sua saúde bucal, hoje convidamos o Dr. Thales Brasil, que é credenciado da Odonto Group, nossa credenciada indireta, que atende os beneficiários da Evida nacionalmente, e ele vai falar para a gente sobre os cuidados e sobre a prevenção. O Dr. Thales é dentista e ele atende em Brasília, possui doutorado em implantodontia, mestrado em implantodontia e especialização em cirurgia bucal avançada. Obrigada, Dr. Thales. E para falar um pouquinho da Odonto Group, nossa credenciada nacional indireta, está aqui com a gente também a Vanessa Mesquita de Vasconcelos, que é gerente de marketing e coordenadora da área da Odonto Group. Como é de praxe, o nosso chat estará aberto e quem quiser fazer perguntas para o Dr. Thales e para a Vanessa, é só levantar a mão ou, se preferir, registrar no chat. Essa live ficará disponível no YouTube da nossa operadora. Dr. Thales e Vanessa, em nome da Evida, agradecemos por estarem aqui com a gente, por essa parceria e pela disponibilidade de vocês. Eu passo agora a palavra para o Dr. Thales e para a Vanessa. Fiquem à vontade, tá? E desde já inicio com uma pergunta. Quais são as doenças da gengiva mais comuns e quais as principais causas? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu estou aqui. A gente trabalha com a Odonto Group desde o começo e ficamos muito felizes com essa parceria da Evida com a Odonto Group. Nós já trabalhamos com a Evida também há muitos anos, quando era direto com a Evida aqui em Brasília. Então, a gente já tem muitos pacientes de vocês que temos um contato muito bom. E estamos muito felizes por poder continuar com esses nossos queridos pacientes. Hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas, tá? A minha área é cirúrgica, tá? Eu tenho especialização em implante, cirurgia e periodontia, que é a parte da gengiva. Eu me volto hoje muito para a parte da cirurgia, mas vou tentar tirar algumas dessas dúvidas básicas para todos os associados da Evida Odonto Group. A primeira pergunta que já foi me feita foi sobre doenças periodontais. Doenças periodontais são as doenças da gengiva. A doença mais comum em gengiva é a famosa gengivite. O que é a gengivite? It vem de inflamação. Então, quando temos uma gengiva inflamada, a gengiva é muito nossa amiga, ela ajuda muito a gente. Como é que a gente vai saber que ela está inflamada? Com sangramento. Se ele escovou os dentes, sentiu que a gengiva sangrou, já é um sinal que ela está dando para a gente prestar um pouquinho mais de atenção naquela região. É muito normal, a gente vai para um churrasco, vai na churrascaria e volta com um pedacinho de carne ali entre os dentes, e aí chega em casa doido para passar o fio dental. E aí numa região a gente passa o fio dental, aquela carnezinha sai, mais sangra. A maioria dos pacientes já fica com medo. Opa, sangrou, eu não vou mais mexer naquela região. E é justamente ao contrário.
A gengiva está te ajudando, ela está sinalizando. Sempre que isso acontecer, é sinal que tem uma deficiência naquela região. E não é para parar a higienização ou diminuir. Não se preocupe com esse sangramento. Você vai intensificar a higienização naquele local específico ou pode ser na boca inteira, dependendo do caso. Então, sangrou ali, passa mais fio dental. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte correta de passar esse fio dental. Mas sempre focar. A gengiva está do nosso lado. Ela é nossa amiga. Ela sangrou, dá uma atenção especial. A segunda doença mais comum seria uma evolução da gengivite, que é a periodontite. Muita gente confunde as duas coisas. A gengivite é um processo inflamatório tão somente de tecido mole, da gengiva. Ela sangra. A periodontite, periodonto é ao redor do dente. É quando a gente, além de uma inflamação gengival, a gente vai começar a ter uma perda óssea, que é muito mais sério que a gengiva. Quando a gente começa a ter essa perda óssea, a gente vai observar que o osso retrai, a gengiva retrai e começa a aparecer as raizinhas do dente. E muita gente fala, meu dente está crescendo. Não é que o dente está crescendo, a gente está tendo uma retração. Esse é o primeiro sinal, que não é sempre que acontece, mas é um sinal fácil de ver nesse processo de periodontite. Então, a periodontite é uma coisa muito mais séria que a gengivite. A periodontite não tem cura, tá? Enquanto é gengivite, a gente consegue isso. A periodontite apenas a gente tem uma manutenção. Diagnosticado cedo e fazendo o tratamento, ela estabilizou, os próximos 100 anos você não vai ter problema, tá? Mas esse osso é irreparável, então é muito importante a gente estar fazendo diagnósticos cedos, indo no dentista semestralmente, para poder pegar esses casos ainda em fase inicial. Vou passar agora a palavra para a Vanessa. Foi a primeira pergunta que eu já quis logo responder e vamos dar continuidade às perguntas de vocês. A palavra está com a Vanessa. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Vanessa, sou responsável pela área de comunicação da Odonto Group. No finalzinho da live eu falo um pouquinho mais da Odonto Group. Separei algumas perguntas aqui para falar com o Dr. Thales. Se vocês também tiverem perguntas, pode mandar aí no chat sem problema algum. Como a gente já começou falando sobre a doença da gengiva e tudo mais, vou continuar nesse tópico. Doutor, alguma doença periodontal pode causar a perda de um dente? Muito. Inclusive, mais do que a própria cárie. Porque a cárie, ela dá no dente, o dente não é osso. Muita gente confunde isso achando, eu tenho osteoporose, eu tenho perda óssea e meu dente vai ser mais fraco. Não. O dente é uma estrutura mineral que não tem nada a ver com o osso. São coisas totalmente diferentes. Quando a gente tem uma cárie no dente, a gente tira a cárie, faz o canal, faz o pino. Muito, muito, muito dificilmente, hoje em dia, a gente perde um dente por cárie. A não ser que seja uma cárie que ficou lá há muitos anos e realmente não cuidou, acaba perdendo. A perda óssea periodontal ao redor do dente, como eu disse, ela é irreversível. Então, ela causa, hoje em dia, muito mais perdas precoces de dentes do que a própria doença cárie. Então, sim, a periodontite causa mais perdas dentárias precoces do que a própria doença cárie. Certo. A próxima pergunta, que você já começou falando sobre a periodontite, eu queria saber quando a gengivite vira essa periodontite. Boa pergunta. Como eu disse, a gengivite é uma doença de tecidos moles. Ela só está na gengiva. Só que essas bactérias, que são inúmeras da gengivite, elas vão migrando para o periodonto, que é a região entre o dente e o osso. A partir dessa migração da gengiva para o lado interno, o lado externo da gengiva, que seria a gengivite, para o lado interno da gengiva, ela começa a ter contato com o osso. Então, nessa migração de área externa para área interna, ela evolui de gengivite para periodontite. São bactérias também diferentes, mas esse é o início, tá? Não, perfeito. A gente já falou aqui das doenças e tudo mais. E aí eu queria saber
como eu sei que a minha gengiva está saudável? Quais são as características? O que eu sei que... Para saber que minha gengiva está ok, quais são as características? Gente, tem uma pergunta que era o meu sonho alguém fazer. Perfeito. A gente tem a ilusão que a gengiva é vermelha. Errado. A gengiva vermelha é uma gengiva doente, uma gengiva ruborizada. A cor saudável da nossa gengiva é rosa pálido. Então, a gengiva, quanto mais rosa claro, com palidez, ela está mais saudável. A gengiva mais gordinha, mais vermelha, ela está já em um processo inflamatório que vai ser uma gengivite. Você vê que quando você volta com daquela churrascaria, com aquele pedacinho de carne preso, quando você passa fio dental, você sente com a própria língua que a papila, que é aquele triângulozinho de gengiva entre os dentes, ele está mais gordinho e lá que sangra. E ele vai estar vermelho, meio arroxeado. Então, a cor da gengiva não é vermelha nem arroxeada. É rosa pálido. A gente tem vários biotipos de gengiva. Tem pacientes que têm gengiva mais grossa, média, mais fina. A gengiva ideal é uma gengiva mais grossa, com aspecto de casca de laranja. Vocês veem que tem umas pequenas bolinhas da gengiva que desse aspecto de saúde. Nem todos os pacientes do mundo têm esse biotipo gengival perfeito, é óbvio. Mas o ideal é sempre uma gengiva rosa pálida com aspecto de casca de laranja. Tá bom? E aí, aproveitando que se alguém tiver já com algum probleminha, como é que a gente pode fazer para prevenir essas doenças na gengiva? É só escovação? É só passar o fio dental? Tem algum segredo? Como é que funciona? Vamos lá, a gente começa pelo básico. O básico é ao menos 3 escovações diárias, que aí eu já vou também indicar uma escova de dente extra macia, tá? Sempre cerdas extras macias, e cabeça de escova pequena, porque tem cabeças de escova muito grande que você vai batendo na gengiva e não só a doença periodontal causa perda óssea, mas trauma também. A gente de manhã cedo vai escovar os dentes, acaba batendo aquela ponta da escova na gengiva, e embaixo da gengiva a gente tem osso, e esse osso morre, causa retrações. Então, sempre observar se você está tendo muita retração de dente, prestar atenção se não está escovando os dentes com muita força e nem usando escova de dente muito dura, porque também causam doenças periodontais, tá? Eu sempre recomendo essas escovas de dente extra macia. Fio dental, importantíssimo, porque ele que vai limpar o lugarzinho mais escondido ali onde a escova não chega, tá? E é muito importante esse fio dental ao menos uma vez por dia. O fio dental, inclusive para o periodonto, é muito mais importante que a própria escovação em si. Fazendo esse dever de casa, já diminui bastante as chances da gente ter alguma intercorrência. Mas mesmo fazendo esses deveres de casa, precisamos ir de 6 em 6 meses no dentista, porque sempre acaba acumulando um pouquinho mais de placa bacteriana, ou mesmo para um check-up. Uma outra dica que eu dou para pacientes que já têm um pouco de retração na gengiva e não tem histórico de periodontite e realmente é uma escovação mais pesada, escovar os dentes com a mão contrária. Por exemplo, se o paciente vê que de manhã cedo, geralmente essas escovações muito traumáticas, com força, são a primeira escovação do dia, de manhã cedo, quando a gente está meio dormindo. Então, pacientes destros, teoricamente, começam escovando os dentes do lado esquerdo, o lado contrário, e sempre aonde vai ter mais retração. Eu sempre indico, escova o dente com a mão oposta. Se você é destro, escova os dentes com a mão esquerda. É muito mais difícil e você vai se concentrar melhor. Então, você não vai causar esses danos. E a escova extra dura, muito paciente ainda gosta porque limpa melhor. E realmente limpa melhor. Só que ele acaba com a superfície de proteção do dente, que é o esmalte. Vamos pegar aí uma panela de Teflon. Limpar ela com um Bombril deixa bem mais limpinho, mas você tira aquele revestimento cerâmico, que é importantíssimo do Teflon, vai limpar, mas vai acabar com a parte boa da sua panela. O dente é igual. Por mais que a escova extra dura limpe melhor, sempre usar escova de dente extra macia. Quando usar uma escova de dente extra dura, por que ainda isso existe?
porque tem casos que precisa. Uma prótese, um paciente que usa uma dentadura pode usar uma escova de dente mais dura, que vai limpar melhor, não vai atrapalhar em nada, tá bom? Doutor Thales, a gente tem uma questão aqui da nossa colega Fernanda. Ela está perguntando, numa emergência e eu estou sem a escova de dente, o que é mais eficaz? Passar o fio dental ou usar o enxaguante bucal? E se o enxaguante bucal tem alguma importância na prevenção? Complementando também, como cuidar dos dentinhos das crianças? Vamos lá, vamos por partes, Por senão vou me partes. perder. Na falta da escova, o fio dental é muito, muito importante. A gente tem 2 tipos de higienização, a mecânica e a química. A mecânica é a força mecânica, a escovação e o fio dental. O enxaguante bucal é um complemento, ele é químico. Como é que isso tudo funciona? A cárie é uma bactéria chamada Streptococcus mutans. A cárie, ela precisa de um ambiente para se desenvolver. Se eu botar uma cárie na minha mesa, ela não vai se desenvolver. Ela precisa de um meio ácido. Então, a tendência da nossa boca, quando a gente come, fica restos de alimento, eles vão apodrecendo e vão ficando ácidos. Então, esses restos de alimento na superfície dos dentes, entre os dentes, vão fermentando e vão deixando a boca mais acidulada. Isso causa um ambiente propício para a cárie. A gente tirando, por exemplo, com fio dental, esses restos de comida que ficam entre os dentes, a gente já diminui essa fermentação desses alimentos e vai atrapalhando esse ambiente mais suscetível de cárie. O enxaguante bucal, ele ajuda nesse controle não mecânico, mas químico. Ele vai melhorar a acidez da boca, tá? Lógico que eles têm outros ingredientes também, que ali vão ajudando a matar alguns tipos de bactéria, mas eles vão ajudar a diminuir essa acidez da boca. Tem alguns alimentos que mudam o pH da boca, que ajudam, que a gente chama de alimentos detergênticos. Por exemplo, em uma emergência, você está em um lugar que não dá para escovar os dentes, comeu, o queijo ele tem um pH básico. Então, você pode comer uma fatia de queijo branco, que você vai quebrar totalmente a acidez da boca com queijo branco. Não estou falando para substituir a escovação noturna por uma fatia de queijo, mas como você falou, em uma emergência. Outros alimentos detergênticos que ajudam muito nessa limpeza dos dentes em uma emergência seria a cenoura crua, a maçã limpa muito bem os dentes. Mas o fio dental, eu inclusive acho que o fio dental é mais importante que a própria escovação. É muito importante o fio dental. Quanto já a parte de criança, quando nasceu o primeiro dentinho, já está na hora de procurar um odontopediatra. A minha parte é mais cirúrgica, não é muito a minha área, então, assim, cada dentinho que nasce, cada ano da criança, são etapas diferentes, que precisam de cuidados diferentes, que aí realmente tem que ser como odontopediatra. É um condicionamento diferente, é uma coisa totalmente diferente. Mas o momento de procurar o dentista para a criança é a partir do nascimento do primeiro dente. Ok? Doutor Thales, obrigada. Aí, complementando a respeito do fio dental, né? A gente tem fio dental, fita dental, tem aqueles palitinhos, né? Que parece que é mais fácil de fazer a limpeza, eu acho horrível. Quais são as diferenças e qual que o senhor indica? Qual que é melhor? O fio dental, aqui, inclusive eu tenho aqui, a gente usa mais para fazer alguns testes de contato, não é mais o ideal. Esse fio redondinho, aqui vai ficar difícil de ver. A gente tem uma outra que seria a segunda geração, que seria a fita encerada dental. Pode falar o nome das marcas? Ou prefere não? Pode falar, pode falar. A Colgate tem uma fita dental muito boa encerada. Ela funciona bem, é uma evolução do fio dental. Hoje, a Johnson & Johnson tem um que é maravilhoso, chama fio dental de floss. Ele é um fio que é uma microesponja. Então, ele contrai em um lugar mais apertado para entrar, ele entra, faz a dilatação e, como ele é poroso, ele remove tudo. Eu gosto muito. Os dois são muito bons. Um é encerado, ele vai deslizar mais fácil, que seria a fita dental encerada da Colgate.
e o Field Floss da Johnson & Johnson, que hoje eu acho que é o melhor, é imbatível. A escova, a gente hoje tem muitas marcas de escova muito boas. Eu gosto muito, e assim, a gente vê resultados muito bons com a Curaprox. É uma escova de origem suíça, mas as cerdas são pequenas, extra macias. Hoje é acessível, uma escova Curaprox deve estar R$20, R$30, o negócio você vai ficar alguns meses. Eu acho que vale muito o investimento em uma boa escova e em um bom fio dental. E aí, lembrando que a escova também tem a duração dela, né, doutor Tales? Exatamente, que vai depender muito da força da mão. Tem pacientes que vão acabar com as cerdas dessa escova em um mês. Tem pacientes que vão escovar com menos pressão e vai durar até 6 meses. A gente vê, assim, de 6 em 6 meses está um bom tamanho em um paciente convencional, sem criar protocolos, mas está trocando. Sempre que for fazer a limpezinha no dentista, já mecaniza de trocar a escova. Certo. E aí, quando a gente sabe quando a escova está gasta e quando as cerdas, elas espanam? Algumas marcas têm esse indicador aqui azulzinho, que quando ele começa a desbotar, está na hora de trocar ela. A Curaprox mesmo não tem esse indicador, você vai ver pelas cerdas. Como ela é extra macia, as cerdas começam a abrir um pouco. As cerdas fizerem esse movimento de abrir, já está na hora de trocar. Tá. Quando a escova não tem esse indicador azulzinho, que ele vai ficando mais incolor. Tá, e aí, para a gente finalizar a respeito de escova, o senhor disse da cabeça pequena, né? Extra pequena. Extra pequena. Seria o caso de usar infantil, que tem a cabeça pequena, ou não? Não. Tem escovas específicas para adultos e escovas específicas para criança. Inclusive, criança tem escovas de 0 a 2 anos, de 2 a 3, de 3 a 4. É tudo muito bem calculado por protocolos. Então, não é o caso de usar escova de criança. Usar escova de adulto, escova de criança é para criança, escova de adulto é para adulto. E tem de adultos cabeça pequena e cerdas extras macias. Tá certo. O nosso colega Iago, ele fez um questionamento com uma observação aqui no chat. Doutor Tales, há algum tempo eu li uma matéria científica que apontava que o flúor se acumula na glândula pineal, responsável pela produção também de melatonina, prejudicando-a ao longo do tempo. Diante disso, eu passei a usar cremes dentais naturais, os quais, na grande maioria, não possuem o flúor na sua composição. Isso pode ser prejudicial à saúde dos meus dentes e gengiva? Sim. Tudo tem um ônus e um bônus. A gente, hoje em dia, nós dentistas, tomamos muito cuidado com o flúor, porque a nossa água que bebemos já é fluoretada, a água da torneira que a gente enxágua a boca tem flúor, mas o flúor é muito importante. Lógico que não podemos exagerar, senão a gente vai ter outros problemas, como a fluorose, que é uma doença muito complexa. Essas quantidades de flúor na pasta de dente são muito bem calculadas por N estudos. Então, assim, tem que ver o ônus e o bônus. Eu acho muito perigoso essa suspensão do flúor para os dentes. Que esse flúor causa uma película de proteção, melhora a acidez da boca, tá? Mas, lógico, tem um risco. A gente tem que sempre colocar isso na balança, mas esses riscos são muito calculados. Tudo tem um efeito colateral. Se você for tomar uma dipirona, você vai lá ver que tem um risco de você sofrer um infarto, de você... Enfim, você vai ficar com dor de cabeça ou vai correr o risco? Tem estudos, são coisas mínimas, mas tem riscos, sim. A gente achou que tinha falado tudo sobre escova de dente. A Sara, nossa colega, perguntou sobre as escovas elétricas, se elas são indicadas. O que o senhor diz a respeito? Engraçado que hoje uma dentista minha de manhã veio me consultar. São indicadas para casos específicos. Quais são esses casos específicos? Pacientes que têm Parkinson, pacientes que têm uma deficiência motora. Pacientes convencionais sou contra, porque ela não tem uma técnica de escovação correta. Ela treme, então ela sobe e desce. A técnica de escovação, a gente nunca pode empurrar a sujeira para dentro da gengiva. Se lembra que a bactéria, se entrar lá, vai pegar no osso? Então é sempre para fora. A gente tem que pegar a escova da gengiva e tirar de cima para baixo ou de baixo para cima. Se a gente usa a escova elétrica, ela sobe e desce. Você vai estar... É como se fosse varrer a casa e botar a sujeira embaixo do tapete, sendo que seu tapete é a gengiva.
Então, totalmente contra, você perde um pouco da noção, da sensibilidade. Casos muito específicos, as escovas elétricas. Não aconselho para pacientes convencionais. E aí, aqui no chat da nossa colega Viviane, bom dia, doutor. E para quem tem facetas, existe alguma recomendação para o uso de fio dental? Mais do que nunca, usar o fio dental, sim, porque você já tem uma sobreestrutura que pode acumular mais alimentos. Pacientes com facetas, lentes de contato, devem duplicar o cuidado na higienização e nos fios dentais e fazer esses acompanhamentos semestrais. Você dobra a necessidade de cuidados. Eu queria aproveitar, doutor, que a gente falou muito da forma correta de escovação e tudo mais, você deu até uma exemplificação aqui. Você poderia explicar rapidinho qual a forma correta de passar fio dental? Porque acontece muito de eu ir numa consulta e o dentista falar, você está passando errado. Só que alguns não explicam qual a forma correta. Então, você consegue explicar qual a forma correta de passar o fio dental? Perfeito. Muito importante, porque também a maioria dos dentistas não ensina. Por coincidência, sou periodontista, também na minha área, e eu sempre me dediquei muito ao fio dental. Eu acho que é muito importante. E eu gosto de exemplificar, o uso do fio dental é que nem engraxar um sapato. Geralmente o paciente entra com o fio dental reto e sai. Isso é erradíssimo, não vai limpar. Vai tirar aquela carne que está entre os dentes, mas não vai limpar as microbactérias na superfície do dente. O jeito correto, entra com o fio dental, puxa primeiro para um lado, vamos botar o lado esquerdo, e vem tirando o fio dental, pulindo o lado esquerdo do dente. Pulindo, de cima para baixo. Entra de novo, aí agora vai para o lado direito. Encosta no dente e vem como se fosse uma flanela pulindo o dente e tirando a sujeirinha. Então, não simplesmente entrar e tirar. Tem que entrar 2 vezes, uma para o lado direito e polimento. Entra de novo para o lado direito e polimento. Sempre imaginar que você está polindo um sapato. Cada entrada você tem 2 sapatos. Então, entra polimento para a direita, entra polimento para a esquerda. Ok? Então, é sempre pensar que você está polindo um sapato com uma flanela, tipo um engraxate lá. O fio dental tem que ir passando em toda a superfície do dente, não simplesmente entrar e sair. Não, perfeito. A gente já falou aqui, então, sobre as doenças das gengivas mais comuns, como escovar os dentes certinho, como passar o fio dental. E agora eu quero falar, eu acho que a segunda maior doença que tem no mundo aqui, que é a cárie. Tem muita gente que não leva muito a sério, fala, tem uma cárie aqui, depois eu resolvo, que acaba virando um canal. Então, eu queria que você explicasse para a gente, por favor, o que é a cárie, quais são os sinais, quais são os sintomas, e por que a cárie, com o tempo, ela pode começar a causar uma dor forte, assim, que é só depois de causar a dor que a maioria das pessoas vai no dentista. Então, se você puder explicar para a gente aí mais detalhado como é que é a cárie, por que ela provoca essas dores, quais são os sintomas e por aí vai. Perfeito, vamos lá. A cárie é uma bactéria, tá? Chamada Streptococcus mutans. Ela se adere à superfície do dente e quando o ambiente está propício para ela, ela vai se desenvolvendo. O ambiente propício seria o pH alto, que seria a acidez da boca. Ela instalada ali, ela vai começar a puxar alguns minerais do dente. Muito paciente chega, eu tô com a mancha preta, eu tô com cárie. Nem sempre é isso. A cárie, em forma inicial, ela não é preta, ela é branca. Eu dou muito exemplo do meu filho quando era criança. Antes do meu filho ter dente, a gente ia para um churrasco, dava um pedacinho de carne para o meu filho, ele não tinha dente e chupava a carne. Ele chupava tanto aquela carne que ela ficava branca. Ele tirava os minerais daquela carne até ela ficar pálida. Ele tirou tudo aquilo. A cárie é igual. Ela vai chupando aqueles minerais do dente, o dente vai ficando ainda mais branco até que ele vai furando. Depois que o dente teve essa primeira cavitação, a cárie vai continuar aprofundando. Depois que ele teve essa primeira cavitação, começa a juntar sujeira no buraco. Resto de comida no buraco. E aí que vai escurecendo. Seria
mais ou menos essa evolução. Aqui é um dente saudável. E aí começa uma cavitação. Deixa eu ver se ele cai. Aqui. Cai não, pronto. Então aqui a gente tem um dente saudável, que tem as cúspides, os sulcos. E aí começa a chupar aqui um buraquinho, um micro buraquinho. E isso vai evoluindo. E vai evoluindo. Nessa fase aqui, ela ainda está branquinha, você nem vê. Só que o buraco vai juntando alimento e aí vai ficando mais escurinho. Então, quando você já vê essa mancha escura, é sinal que já tem uma coisa relativamente significativa aí. Essa cárie, ela vai entrando até o centro do dente. No centro do dente tem a parte viva do dente. A gente fala que é o coração do dente, a polpa, que a gente chama de nervo. Quanto mais perto essa cárie vai chegando do coração do dente, da parte viva, vai começando a doer mais, principalmente com água fria e água quente. Porque o coração do dente, ele tem como se fosse um isopor protegendo ele, que é o próprio dente. Quando esse isopor vem sendo furado, água fria e água quente vai chegando perto do nervo do dente, do coração. E esse nervo, ele não gosta de mudanças térmicas. Então, qualquer mudança térmica que chegue perto desse nervo vai doer. Por isso que pacientes que têm cáries profundas sentem dor com água fria, água quente, porque essa água já está chegando muito perto do nervo. Em alguns casos, chega já até no nervo. Que é aí quando a gente tem que fazer o tratamento de canal. E aí já vem a dúvida, o que acontece se a gente não tratar essa cárie? Vai deixando, vai deixando, vai deixando, o que vai acontecer com o meu dente? Então, essa cárie vai evoluindo até chegar no nervo do dente, ou muito próximo. Quando ela chega muito próximo do nervo do dente, ou já encosta no nervo do dente, esse nervo é afetado. E ele vai morrer e vai necrosar. A gente tem que tirar esse nervo e vai ficar o buraco onde estava esse nervo. O coração do dente estava em uma câmara, chamada câmara pulpar. A gente tem que tirar esse nervo. E não pode deixar esse buraco dentro do dente, esse gap, essa câmara pulpar vazia. Então, o canal nada mais é que tirar esse nervo do dente e preencher com material obturador essa câmara, para não ficar oca e não ter risco de entrar novas bactérias. Se isso não é realizado, essa cárie vai encostar no nervo, o paciente sente dor e acaba negligenciando. Então, não cuida dessa cárie. Essa cárie vai entrar no nervo e o nervo morre. E, de repente, parou a dor. Morreu o nervo, você não tem mais nada ali vivo. Só que tudo que morre, apodrece. E aí começa a ter uma decomposição desse nervo. Se o dente tem um buraco, vai liberar gases por ele. Se o dente ainda não tem um buraco muito satisfatório para sair esses gases, ele vai descendo para o osso. E aí a gente pode ter um cisto, pode ter abscesso, pode ter lesão. Enfim, a gente começa a ter problemas muito mais sérios ósseos. Tá? Então, é muito importante nem que seja apenas arrancar esse dente, para não ter infecções ósseas. Lembrando que a cárie é uma bactéria e, como toda bactéria, é contagiosa. Então, pacientes que têm uma cárie em um dente, essa cárie pode migrar para os dentes vizinhos e adjacentes. Vai começando a ter um problema muito maior, porque a cárie vai contaminar um dente para o outro. Não, perfeito. Eu tenho mais uma dúvida aqui, porque é muito comum das pessoas falarem que quando a gente come açúcar, ajuda na formação de cárie. No caso, é só o açúcar ou qualquer alimento que a gente comer e não escovar os dentes direito, não passar o fio dental, vai poder gerar uma cárie? Perfeito, vai sim. O que causa, que nem a gente falou, essa doença, a cárie no dente, é a fermentação, é o ambiente ácido da boca. Qualquer alimento que você não remova e deixa a boca mais ácida, vai piorar. Vamos dar um exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é cheio de açúcar, tem um pH super alto, super ácido. Então, assim, Coca-Cola é um total desastre. Além de ter açúcar, é muito ácido. Tudo que for mais ácido vai deixar o ambiente mais suscetível à doença cárie. Não só o açúcar, qualquer coisa que deixe a boca mais ácida.
Uma última dúvida que eu tenho aqui é quando eu sei que não dá mais para virar um canal? Quando não vai ter opção, vai ter que extrair o dente mesmo? Quando é que a última resolução que é tirar o dente, né? Quando é que eu sei que não vai dar mais para fazer canal e eu vou ter que realmente extrair meu dente? Nossa, muito boa pergunta. A odontologia evoluiu muito, né? A gente pega uma odontologia de 50 anos atrás, era uma odontologia amputativa. O paciente tinha uma cárie e arrancava o dente. Eu dou exemplo hoje, é que nem você ter uma unha encravada e aqui no hospital o cara querer arrancar o seu dedo. É um negócio absurdo. E isso causou um problema muito grande na população que tem um pânico de dentista. Porém, isso evoluiu muito, a odontologia mudou muito nos últimos 50 anos. Hoje nós somos muito conservadores. Não vou falar da parte óssea, da parte de dente. Hoje, basicamente, o dente pode estar totalmente acabado. A raiz estando bem conservada, a gente salva esse dente. O que a gente precisa é de uma boa raiz. O dente pode não ter mais nada, mas a raiz estando boa, a gente salva esse dente. Hoje, basicamente, as coisas que fazem a gente condenar um dente, não estou falando de parte óssea, o dente propriamente dito, seria casos de raízes fraturadas, raízes trincadas, ou uma bactéria que dá entre as raízes, chamada lesão de Furca. Tá? Basicamente, essas três coisas a gente perde hoje mais dente. Sem dúvida, o que ainda desses três, o que mais causa perda são as fraturas, que acontecem muito com milho de pipoca. Hoje, sem dúvida, 70% dos implantes da clínica, a gente faz 100 implantes por mês, 70 desses implantes são milho de pipoca. E uma coisa engraçada que eu já percebi, geralmente pipocas feitas de panela. Pipocas de micro-ondas, geralmente o milho é mais mole e não sobra muito milho. Pipocas feitas de panela tem o milho mais duro e o paciente acaba comendo esse milho, fratura muito o dente. Milho de pipoca é disparado, mas tem granola, linhaça, uma pedrinha no feijão, tudo isso. Mas milho de pipoca, sem dúvida, é o que mais fratura hoje, raiz de dente. Tatiane, acho que a gente está com uma pergunta aqui, que eu acho que do Iago, né, no chat. Isso. O Iago tem um questionamento aqui a respeito de escovação de língua. Se há alguma contraindicação no seguinte sentido: não se pode escovar a língua com a mesma escova que se escova os dentes. Eu vi que o mais indicado é não usar a mesma escova, pois a língua acumula muitas bactérias. E eu também, já complementando a pergunta dele, eu já queria saber o que o senhor acha daqueles raspadores de língua. Perfeito, você meio que me respondeu já. A escova de dente é escova de dente, tá? Lógico que entre não escovar a língua e escovar com a escova, escove com a escova. Mas o ideal é o raspador de língua. A língua tem uma camada muito cheia de glândulas mais duras. Você vai acabar com a sua escova Curaprox extra macia. Ou pode ter uma escova de dente aí já mais durinha, só para escovar a língua, ou o próprio raspador de língua, que é o ideal. Ele é duro, o raspador de línguas, né? Então, ele não tem cerdas, alguns tem até cerdas, mas ele é uma coisa mais dura, que para a língua é necessário. Então, muito importante a higienização da língua com o raspador. Mas, na falta do raspador, uma escova de dente mais dura, ou se não tiver nada, vai na escova, mas escove a língua. Certo. Doutor Tales, e a respeito de sensibilidade, né? Se a gente falou aí de sensibilidade por conta de cárie, e as pessoas que têm um pouquinho de retração, alguma escova, alguma pasta de dente específica, algum enxaguante bucal, alguma forma para minimizar essa dor, essa sensibilidade? Perfeito, vamos lá. A gente tem algumas pastas de dente que atrapalham muito a sensibilidade, seriam para pasta de dente abrasiva. Como é que você vai saber o que é uma pasta de dente abrasiva? Quando você for escovar os dentes, você fecha os dentes, você sente como se tivesse uns carocinhos de areia. Como se tivesse um pouquinho de areia, uns granulozinhos. Essas pastas, elas limpam muito bem os dentes. Só que essa areiazinha acaba raspando o esmalte do seu dente. Essas pastas que, quando você morde, sente areiazinha, são contraindicadas para pacientes que têm sensibilidade. A sensibilidade é um leque muito grande que a gente tem, né? Tem que ver bem a causadora.
geralmente é causada por retrações gengivais, que aí vem lá que o paciente perdeu um pouco mais de osso, a gengiva retraiu, tem raiz aparecendo. Pasta de dente, então, que não pode usar são as abrasivas, que é essa que você vai sentir o carocinho de areia. Pastas com flúor são muito importantes, que o flúor ajuda a formar essa película protetora, né? Então é importante usar o flúor. Outro colega perguntou sobre a pasta de dente de flúor. Escova extra macia. Quanto a pastas de dentes indicadas, hoje no mercado tem duas que eu gosto muito. A Sensodyne, fórmula original, que tem cloreto de estrôncio, e a Colgate Pro Alívio, que tem o Pro-Arginin. São duas pastas muito boas, o cloreto de estrôncio, que é uma coisa mais antiga, e o Pro-Arginin da Colgate. Eu gosto muito, a gente vê hoje trabalhos muito bem documentados de um pouco de superioridade do Pro-Arginin sobre o cloreto de estrôncio. As duas muito boas, se tiver uma, não precisa trocar, mas se não tiver comprado, eu iria no Pro-Arginin, que seria a Colgate Pro Alívio. Os enxaguantes bucais não vão ter muito efeito aí. E sempre procurar o dentista. Uma outra dica que eu dou, muito boa, inclusive eu dei agora de manhã para uma paciente, pacientes têm sensibilidade, usam pastas de dente para sensibilidade. Passa a pasta de dente na escova, escova, em 30, 40 segundos você enxagou a boca e tirou. É pouquíssimo tempo de efeito ali, então acaba não dando uma resposta tão favorável. O que eu indico? Pacientes que têm sensibilidade, principalmente por retração, quando forem dormir, escovar os dentes, passar o fio dental, já está quase no ponto de dormir, passa um pouquinho de pasta de dente no dedo, só um pouquinho, como se fosse uma pomada, e aplica uma camada nessa vestibular, na parte externa dos dentes, nos que tem retração, e deixa lá, como fosse uma pomada. Não colocar muito para não dormir com a boca espumando, mas eu tenho respostas muito, muito favoráveis com os meus pacientes nessa técnica de passar um pouquinho no pezinho do dente e deixar a noite toda lá fazendo efeito, como se fosse de molho. Ótimo, doutor Tales, excelentes dicas. Eu vou pedir agora para a Vanessa falar um pouquinho para a gente sobre o Odontogroup, né? Eu vou colocar aqui no chat também o contato do doutor Tales. O doutor Tales atende aqui em Brasília, pelo Odontogroup, então se alguém quiser marcar. O Iago está pedindo para colocar o nome das pastas, doutor Tales, aqui no chat, se você puder. E aí, passar a palavra para a Vanessa. Fica à vontade, Vanessa. Então, pessoal, novamente falando, meu nome é Vanessa, sou responsável pela área de comunicação da Odontogroup. Para quem não conhece a Odontogroup, a gente já está há mais de 23 anos no mercado, a gente é uma operadora exclusiva de plano odontológico. Inclusive, esse ano a gente bateu aí do IDSS, que é uma nota que a ANS dá para as operadoras, a gente que tem a maior nota quando o assunto é uma operadora exclusivamente de plano odontológico. Então, a gente está com uma nota excelente, que mostra a nossa qualidade de serviços, né? Como já foi comentado pela Tati, a gente está aí com mais de 32 mil dentistas em todo o país, a gente atende nacionalmente. A gente tem o Dr. Tales, que ele está com a gente assim, desde o início. O Instituto Personalité, que é onde a gente está agora, é gigantesco, pessoal. Vocês conseguem aqui todo tipo de atendimento. Os profissionais deles são incríveis. Então, aí a Tatiane vai passar o contato aí do Instituto Personalité. Fica aqui no final da Asa Norte, né? Isso, final da Asa Norte. E para vocês conhecerem um pouquinho da Odontogroup, só para vocês terem noção, a Odontogroup cobre mais de 200 procedimentos. Ela cobre mais que o rol da ANS, né? Ela tem 64 procedimentos a mais que o rol da ANS, então, para vocês terem ideia de emergência 24 horas, perguntaram sobre o dentinho das crianças, cobre odontopediatria, então dá para levar a criança já no início para dar toda essa assistência nos dentinhos, cobre restauração, limpeza, raio-x, tratamento de canal, a cirurgia de siso, se for necessário fazer, cobre prótese também, que tem no rol da ANS, então cobre bastante coisa com um preço excelente que a Evida conseguiu para vocês. Caso vocês ainda não tenham, pode falar aí com a Tatiane. Além disso, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que com a parceria que a gente tem com a Evida, a gente tem também o Odontomóvel. O Odontomóvel é simplesmente um consultório em rodas. Assim, a gente construiu um consultório
dentro de uma van, que de vez em quando a gente tem uns atendimentos ali na Evida, né? Quando tem evento lá, tem atendimento. Então, assim, fiquem de olho nas redes sociais da Evida. Quando tiver, o odontomóvel vai para lá e você consegue, eu inclusive já fiz, você consegue fazer limpeza lá dentro, o dentista dá uma olhada, se você estiver com dúvida, doutor, eu tô com cárie, passa lá no odontomóvel, ele consegue olhar isso, já consegue te indicar para qual especialista você precisa ir. Então, assim, é a clínica sobre rodas e tem um exclusivo para a Evida. Mais alguma dúvida? Ó, já fiz limpeza no odontomóvel e foi excelente, exatamente. Eu também fiz pela primeira vez ano passado e, assim, é incrível que, assim, tem todos os cuidados, né, como se fosse uma clínica mesmo, e a gente consegue fazer isso e a Evida tem esse odontomóvel exclusivo para ela. Está negociando com a Evida para, de repente, em abril, a gente conseguir trazer aqui para a sede da Evida. Então, como a Vanessa falou, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai divulgar. Eu pedi para a Viviana entrar em contato direto com o Dr. Tales, tá? Pelo contato que a gente passou. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente, especialmente da Vanessa, do Dr. Tales. A nossa live vai ficar gravada no YouTube. O Dr. Tales e a Vanessa estão à disposição de todos os beneficiários da Evida que possuem o Dr. Group. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Até mais, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, foi um prazer. E eu e toda a equipe aqui estamos à disposição de todos. Um bom começo de semana, abençoado para todo mundo. Obrigada, Dr. Tales. Um abraço.